vídeo anterior, você testemunhou uma das histórias mais transformadoras da humanidade. A jornada de Saulo de Tarso, o implacável perseguidor de cristãos, que se encontrou face a face com o próprio Cristo. Ele, que caminhava confiante em sua missão de destruição da igreja nascente, foi derrubado por uma luz celestial tão intensa que o deixou cego. E naquele instante, uma pergunta ecoou pela eternidade. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que você acabou de presenciar foi o início de uma transformação que abalaria o mundo para sempre. Mas aquela foi apenas a primeira parte da história. Agora, na segunda parte desta jornada épica, você verá Saulo enfrentar os fantasmas de seu passado, provar sua fé em meio à compressão e abraçar seu destino como o maior defensor do cristianismo. Momentos de dor, sacrifícios e redenção aguardam você. E se você ainda não assistiu à primeira parte, está perdendo o capítulo que deu início a tudo. Não há como entender o fim dessa história sem conhecer o começo. Prepare-se para a completa transformação de Saulo em Paulo e descubra como um homem pode mudar o curso da história para sempre. Se você achou a primeira parte poderosa, o que está por vir vai te deixar sem palavras. Saulo, de perseguidor de cristãos a apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja em Antioquia com um propósito claro: compartilhar as boas novas com os gentios. Eles enfrentaram perigos inimagináveis, perseguições, naufrágios, prisões, mas também experimentaram milagres incríveis. Na cidade de Listra, Paulo curou um homem coxo desde o nascimento. As multidões ficaram tão impressionadas que começaram a adorá-lo e Barnabé como deuses. Mas Paulo, horrorizado, rapidamente corrigiu a multidão, apontando para o Deus verdadeiro. No entanto, a situação se inverteu rapidamente, e ele foi apedrejado até ser dado como morto. Mas milagrosamente, ele sobreviveu. Cada cidade trazia novos desafios, mas Paulo nunca desistia. Sua coragem e fé inabaláveis inspiravam tanto os convertidos quanto seus companheiros de viagem. O que motivava Paulo a continuar, mesmo diante de tanto sofrimento? Havia algo que ele sabia que ninguém mais via. Qual é o limite da sua fé? Até onde você estaria disposto a ir por aquilo em que acredita? Ao final de suas primeiras viagens missionárias, Paulo havia estabelecido várias igrejas em regiões como Galácia, Macedônia e Ásia Menor. Ele não apenas pregava, mas também escrevia cartas para fortalecer os novos convertidos, muitas das quais se tornaram parte do Novo Testamento. Mas seu impacto não se limitava a palavras. Paulo formou líderes como Timóteo e Tito, garantindo que o evangelho continuasse a se espalhar. Sua visão era clara: construir uma igreja global, onde judeus e gentios fossem um em Cristo. Contudo, sua missão estava longe de terminar. Paulo enfrentaria novos desafios e revelações que moldariam não apenas sua vida, mas toda a história do cristianismo. Você acredita que uma vida dedicada a um propósito pode realmente mudar o mundo? A missão de Paulo aos gentios levantou uma questão crítica na igreja primitiva. Os gentios precisariam seguir a lei de Moisés para serem salvos? Essa dúvida gerou um dos momentos mais tensos na história da igreja: o Concílio de Jerusalém.
Paulo e Barnabé viajaram a Jerusalém para discutir a questão com os apóstolos e anciãos. A reunião foi acalorada. Alguns acreditavam que os gentios deveriam ser circuncidados e seguir as tradições judaicas. Paulo, com sua eloquência e paixão, argumentou que a salvação vinha pela fé em Jesus, não pelas obras da lei. Após muita discussão, Pedro se levantou e declarou que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios, pois ambos eram salvos pela graça. Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, concluiu com uma decisão histórica. Os gentios não precisariam seguir a lei de Moisés para serem aceitos na fé cristã. Essa decisão parecia resolver a tensão, mas os conflitos internos estavam longe de terminar. Como Paulo lidaria com as divisões que ainda surgiriam? Em momentos de conflito, você busca o consenso ou defende suas convicções até o fim? Qual abordagem você acredita ser mais eficaz? Apesar de sua amizade profunda, Paulo e Barnabé enfrentaram um desacordo que os levou a se separar. A discussão foi tão intensa que eles decidiram seguir caminhos diferentes. Barnabé levou Marcos e foi para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas como novo companheiro e partiu para a Síria e a Cilícia. A determinação de Paulo levou a pregar em locais onde o evangelho nunca havia sido ouvido, mas também o colocou em constante perigo. Ele foi preso várias vezes por proclamar a mensagem de Cristo. Em Filipos, após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, Paulo e Silas foram presos e açoitados. Mesmo na prisão, Paulo encontrou motivos para louvar. Durante a noite, eles cantavam hinos a Deus, e algo milagroso aconteceu. Um terremoto sacudiu a prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes dos presos. O que mantinha Paulo tão resiliente diante de tanto sofrimento? De onde ele tirava força para continuar? Durante uma de suas viagens, Paulo chegou a Atenas, o centro da filosofia e cultura grega. Lá, ele encontrou uma cidade repleta de ídolos e templos. Em vez de condenar os atenienses, Paulo usou sua cultura para apresentar o evangelho. No Areópago, ele fez um discurso memorável. Começou elogiando os atenienses por sua religiosidade e mencionou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele usou isso como ponto de partida para apresentar o Deus verdadeiro, o Criador de tudo. O coração de Paulo ardia por levar o Evangelho a Roma, o centro do império. Ele sabia que alcançar Roma seria estratégico para a expansão do cristianismo. Ele escreveu à igreja em Roma, mesmo antes de visitá-la, expressando seu desejo de ir até lá. Sua carta aos Romanos é considerada uma das mais profundas e teológicas do Novo Testamento, abordando temas como a justificação pela fé e a graça de Deus. Mas como Paulo finalmente chegaria a Roma? E que desafios o aguardavam lá? Depois de anos viajando e pregando o Evangelho, Paulo retornou a Jerusalém, onde enfrentou uma recepção tumultuada. Embora fosse respeitado por muitos, outros ainda o viam como uma ameaça à tradição judaica. Sua presença no templo provocou alvoroço, com acusações de que ele estava profanando o lugar sagrado ao levar gentios para lá. Paulo foi preso e quase linchado por uma multidão enfurecida. Apenas a intervenção dos soldados romanos salvou sua vida. Durante o interrogatório, Paulo revelou sua cidadania romana, o que lhe garantiu certos direitos, incluindo a possibilidade de um julgamento justo. Conforme os conflitos em Jerusalém aumentavam, Paulo foi transferido para Cesareia, onde permaneceu preso por 2 anos. No entanto, ele percebeu que sua situação não se resolveria localmente. Para garantir um julgamento imparcial e alcançar seu objetivo de pregar em Roma, Paulo exerceu seu direito como cidadão romano e apelou diretamente a César. Essa decisão marcou um ponto de virada em sua vida. Paulo estava determinado a chegar ao coração do império, independentemente dos riscos envolvidos.
Roma. Paulo chegou a Roma por volta do ano 60 depois de Cristo, durante o governo do imperador Nero. Ele foi levado à cidade como prisioneiro, após ter apelado ao imperador para um julgamento justo, utilizando sua cidadania romana. Essa viagem é descrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 27 e 28. Paulo finalmente alcançou Roma, o centro do império. Embora estivesse sob prisão domiciliar, ele continuou pregando com ousadia, recebendo visitantes e escrevendo cartas às igrejas. Ele aproveitou esse tempo para compartilhar o evangelho com guardas, visitantes e outros líderes da comunidade cristã. Suas cartas desse período, como Efésios, Colossenses e Filipenses, são repletas de sabedoria e encorajamento, mostrando um homem que, mesmo encarcerado, permanecia livre em espírito. A mensagem de Paulo em Roma se espalhou rapidamente, alcançando até mesmo membros da casa de César. Sua determinação e fé inabalável inspiraram a igreja a continuar crescendo, mesmo sob perseguições severas. A missão de Paulo estava chegando ao fim, mas seu impacto seria eterno. Como seria seu desfecho final? O que você faria se soubesse que seu tempo é limitado? Como deixaria seu legado? Embora os registros históricos sobre os últimos dias de Paulo sejam escassos, acredita-se que ele foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero. Como cidadão romano, ele foi poupado da crucificação e, em vez disso, foi decapitado. Mesmo após sua morte, o impacto de Paulo continuou a ressoar. Suas cartas formaram a base do Novo Testamento e sua teologia moldou o cristianismo como o conhecemos hoje. O legado de Paulo não termina com sua morte. Como sua vida e escritos continuam a influenciar bilhões de pessoas até hoje. As cartas de Paulo moldaram o cristianismo ao abordar temas como fé, graça e salvação, destacando a inclusão dos gentios e encorajando a perseverança diante das perseguições. Além de fortalecer a igreja primitiva, ele deixou um legado cultural ao conectar a fé cristã ao pensamento greco-romano, inspirando gerações de líderes e pensadores. Sua história nos convida a refletir sobre o impacto que podemos deixar no mundo. Apesar de suas imperfeições, Paulo mostrou que Deus pode transformar qualquer vida, desafiando-nos a viver com propósito e perseverança. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários o que mais te inspirou na jornada de Saulo para Paulo. Até o próximo vídeo. Se essa mensagem encontrou um espaço em sua vida hoje, se ela tocou algo em sua alma, queremos caminhar ao seu lado nessa jornada. Inscreva-se e procure fazer parte dessa comunidade onde compartilhamos fé, força e reflexão. Cada like que você dá aqui é como um aceno de apoio, é dizer que essas palavras fizeram sentido e que de alguma forma trouxeram luz ao seu dia. Então, se esse vídeo teve valor para você, deixe seu sinal. E que nossa próxima conversa traga ainda mais inspiração.